Queridos estudantes, vamos começar a nossa videoaula de Física. Começaremos pela parte de aceleração escalar média. Nós estávamos vendo a parte de cinemática e em cinemática nós vimos o conceito de velocidade escalar média. Vimos que a velocidade escalar média é a variação da posição de um corpo pelo intervalo de tempo gasto, ou seja, você sai da sua casa, chega até a escola e gasta um tempo para isso, e era possível medir a sua velocidade. Quando um corpo varia a sua velocidade, a gente diz que ele tem uma aceleração, ou seja, um corpo ele não locomove com a mesma velocidade sempre. Você anda mais rápido, você anda mais devagar, um carro corre mais ou menos em determinado trajeto, então a velocidade está sempre variando. Quando ela varia, a gente mede uma aceleração. Nós temos um exemplo aqui de um carrinho, e esse carrinho está no primeiro velocímetro indicando 0. E a tabela ao lado indica que quando o tempo é 0 segundo, sua velocidade também é 0 metros por segundo, ou seja, ele está em repouso. 2 segundos depois, sua velocidade já aumentou, variou para 6 metros por segundo. 4 segundos depois, dobrou a velocidade. 6 segundos foi para 18, 8 segundos 24 e 10 segundos 30 metros por segundo. Então, a cada 2 segundos, sua velocidade foi aumentando, o que permite, se a gente dividir qualquer velocidade pelo intervalo de tempo, a gente passa a ter uma aceleração escalar média desta velocidade. Se eu dividir 6 por 2, vou ter 3 metros por segundo. Se dividir 12 por 4, também 3 metros por segundo. Ou 18 por 6, ou qualquer um dos valores aqui, 30 por 10, vou obter 3 metros por segundo. Então, a cada segundo, a velocidade do automóvel aumenta em 3 metros por segundo. Isso significa que a aceleração dele está a 3 metros por segundo ao quadrado. Então, essa seria o primeiro conceito que a gente tem de aceleração. A aceleração média vai medir a taxa de variação desta velocidade pelo intervalo de tempo. Matematicamente é muito semelhante à fórmula da velocidade média. Então, para a aceleração escalar média, a gente vai ter que A, que corresponde à aceleração média, e é dada em metros por segundo ao quadrado, pelo S de medida, é igual ΔV por ΔT. Esse ΔV é a variação da velocidade de um corpo, dada em metros por segundo. O ΔT, a variação do tempo em segundos. Temos um exemplo de um carrinho aqui abaixo. Esse carro ele sai de uma posição com velocidade original de 28 metros por segundo e ele vai frear, vai reduzir a sua velocidade de modo que ela chega a 13 metros por segundo, no intervalo de 3 segundos. A gente voltando, retornando àquela forma, a expressão matemática, vamos ter ΔV sobre ΔT. Então, se eu pego 13, que é a velocidade final, menos 28, que é a original, e divido por 3, vai dar menos 15 por 3, corresponde a esse resultado aqui de que A é igual a menos 5,0 metros por segundo ao quadrado. Então, a velocidade foi negativa. Por esse exemplo, a gente faz então a classificação de um movimento dependendo da sua aceleração escalar média. O exemplo aqui nós temos motociclistas. O primeiro está com velocidade de 10 km por hora, o segundo 20 km por hora e o terceiro 30 km por hora. Então, com o passar do tempo, a velocidade dessas motos está aumentando. Como a velocidade está aumentando, a
a gente classifica esse movimento como movimento acelerado. A velocidade ela é positiva em relação ao tempo. Se essas mesmas motocicletas estiver retornando agora e surge um obstáculo à sua frente, consequentemente ele vai ter que reduzir, pisar no freio e reduzir marcha. Então a sua velocidade vai diminuir. De 30 km por hora cai para 20, de 20 cai para 10 metros por 10 km por hora. Então, como a velocidade está diminuindo, se a gente jogar na forma da aceleração, vai ficar 10 menos 30, né, final menos inicial, menos 20, o que corresponde também a uma aceleração negativa, porque a velocidade ela foi reduzindo. Então, nós temos uma aceleração negativa, esse movimento passa a ser classificado como retardado. O movimento ele é retardado, ou seja, o corpo ele está freando, está diminuindo a sua velocidade ou está parando, certo? Nós temos um exemplo para resolvermos com essa equação. Durante uma viagem, um caminhão possui velocidade inicial de 100 km por hora. Quando ele avista na pista uma placa indicando um radar a 1 km de distância. Nesse momento, ele pisa no freio e atinge a velocidade máxima permitida no local, que é 80 km por hora, no intervalo de tempo de 5 segundos. Calcule a aceleração desse caminhão. Vamos resolver então esse exemplo recorrendo a essa equação. Antes de irmos para a fórmula, vamos fazer as conversões, colher os dados do problema e resolver por parte. Então nós temos que este caminhão desloca com a velocidade original de 100 km por hora. Essa velocidade cai para 80 km por hora, então a velocidade final, no intervalo de 5 segundos. Variando a velocidade, né, delta é variação, ΔV, variação da velocidade, é velocidade final menos V0, velocidade original. 80 menos 100 corresponde a menos 20 km por hora. Então, temos uma velocidade negativa de menos 20 km por hora. Convertendo em metros por segundo, porque o intervalo de tempo lá é de 5 segundos, basta dividir por 3,6. Por que por 3,6? Nós vimos lá no S de medida que uma hora tem 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Então 60 vezes 60, 3.600 segundos, dividido por 1 km em metro, que seria 1.000 metros, vai ter 3,6. Então sempre vamos usar essa relação de km por hora para metros por segundo, dividir por 3,6. Então menos 20 lá, que seria a velocidade desse caminhão, menos dividido por 3,6 corresponde ao resultado de menos 5,56 metros por segundo. Recorremos então à fórmula da aceleração escalar média. A é igual a ΔV por ΔT. A é igual a menos 5,56, já convertido em metros por segundo, dividido por 5. A é igual a menos 1,1 metros por segundo ao quadrado. Se fosse para a gente classificar esse movimento, o movimento do corpo seria retardado, ele estaria reduzindo a sua velocidade e, consequentemente, temos uma aceleração negativa. Vou deixar no GR8 alguns exercícios de aceleração escalar média. Qualquer dúvida, podem recorrer ao fórum ou às novas plataformas agora de resoluções e soluções de dúvidas.